Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e um momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar o seu coração, fortalecer a sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar Trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, recebemos Rafael Aquino Carvalho. Tudo estava indo muito bem até um jogo de futebol. Ali aconteceu um incidente e a fé do Rafael foi provada. Prepare-se para uma conversa emocionante. Rafael, nada melhor do que começar a tua trajetória falando sobre a tua família. Conta pra gente. Tudo bem, Lu? Tudo? Eu sou a terceira geração da minha família dentro da igreja, então a terceira geração adventista, né? Começamos com meu avô se converteu lá com seus 10 anos de idade, a minha mãe e eu, né? E nós que somos a terceira geração. Eu sou casado com a Janaína, tenho 2 filhos, que são filhos criados também, a gente busca criá-los aí nos caminhos do Senhor, o Renan e a Raíssa. A Renan tem 15 anos, a Raíssa tem 12 anos, e eles são alegrias da nossa família, alegrias da nossa casa. Assim como a Jana, para mim, é uma alegria tê-la como minha companheira. Sim, e conta sobre, você falou, né, sobre a terceira geração na Igreja Adventista, então isso significa que você já nasceu, como a gente diz, né, Adventista de berço. Adventista É de isso. berço. Sou adventista de berço. Nasci já frequentando ali a igreja do JuVV antiga, né? Então eu tenho 43 anos de idade e frequentei a igreja pequena, desde pequenininho, então percorri todas as salas infantis ali, participei dos coraizinhos de criança, comecei a participar ali, a cantar ali na igreja pequena, acompanhei todo o processo de mudança aqui para a nova igreja, tive a oportunidade de participar em várias igrejas, né, cantando, mas eu sempre fui fixado aqui na igreja do JuVV. Né? Minha família toda sempre foi daqui, meu avô, minha mãe, eu, meus filhos. Então a gente nos mantivemos sempre aqui nessa comunidade, nessa congregação. Certo, você comentou sobre cantar. E isso começou quando? Eu comecei a cantar com 6 anos. Eu tinha 6 aninhos de idade e comecei a cantar. Minha mãe me colocava para cantar e eu ia cantar. E você gostava? E eu gostava. Comecei a cantar sozinho, depois cantava no coralzinho da escola, nos grupinhos da igreja. E quando eu tinha em torno de 15 anos, comecei a cantar num grupo, num quarteto. E daí cantei por muito tempo naquele grupo, quase 20 anos cantando ali. Mas eu nunca deixei de cantar. Depois cantei sozinho um tempo, agora nós temos um outro grupo em que a gente procura louvar o nome do Senhor. É o que eu gosto de fazer, me sinto bem, acho que Deus me usa quando tenho a oportunidade de cantar. Então é uma alegria para mim e tenho certeza que a música que a gente faz na igreja ou fora da igreja, ela serve para poder chegar em corações, em lugares que às vezes a palavra não chegou. Então ela é um complemento importante, eu sempre acreditei nisso, sempre gostei de fazer, sempre tive envolvido com a área da música. Que maravilha, né? E realmente, né, quem ouve você realmente sente isso, né? Entende que você se coloca nas mãos de Deus, você se coloca como instrumento de Deus naquele momento que você está cantando. E me conta outra coisa, porque não é, você disse, né, que começou ali desde pequeno, na igreja, tudo. Então você participou já de outros ministérios da igreja, além de cantar. Já participei. Quando pequeno fui desbravador, depois de grande participei dos corais da igreja, fui ancião da igreja por muito tempo, quase 7 anos como ancião da igreja, onde fui ancião da área de música, mas fui ancião de aventureiros também, né, por 2 anos atuei ali como ancião apoiando os aventureiros, quando meus filhos eram pequenos, estavam ali no grupo, então participei bastante na parte organizacional da igreja, não só cantando.
Sim, né? Indo para outras igrejas também, Sim, mas sempre se sim, mantendo sempre me mantive aqui, né? aqui. Sempre congregando Sim, aqui na sim, igreja do JVV. sim. Maravilhoso isso, mas recentemente aconteceu um incidente contigo. O que foi que aconteceu? Então, eu sempre trabalhei muito e sempre tive muitas atividades entre trabalho, estudo, esportes. A rotina da gente é uma rotina, às vezes, desgastante, né? Nós temos muitas atividades e muitas responsabilidades que a gente precisa cumprir. E no final do ano passado, eu tive um AVC isquêmico após um jogo de futebol. Eu estava bem de saúde, não tinha nenhum problema de saúde, havia feito exames anteriores de rotina, na semana anterior, exame de esforço, todo tipo de exames, uma bateria de exames que foi feito e Um check-up. um check-up eu não tive nenhum problema, né, nenhum problema de pressão, enfim. E após esse jogo, eu cheguei em casa e senti algumas dores no pescoço, subi, tomei meu banho, desci, fui jantar com a minha esposa e com as crianças. E quando levantei da cadeira, eu caí. E naquele momento eu caí, eu não sentia mais o lado direito do corpo e a visão ela estava totalmente turva, não enxergava, né? E a minha esposa me levou para o hospital e ali ficou constatado que houve um AVC, né, do lado direito que prejudicou parte do cerebelo. Eu fiquei no UTI ali por 10 dias e desses 10 dias eu fiquei 4 dias sem os movimentos do lado direito e sem enxergar. Então foi um período difícil, foi um período desafiador, aquele período que eu passei ali no hospital, e um período de muitas incertezas, de muitas dúvidas. Mas eu sempre contei ali, tive o apoio da Janaína, da minha esposa, comigo, da minha família, da igreja, né, nas suas orações, na preocupação, nas visitas. E foi um momento difícil, mas que a partir do 5º dia eu fui voltando a enxergar, com muita dificuldade nos movimentos, mas no 10º dia eu consegui sair do hospital andando já, amparado não consegui me equilibrar, né? Aí foi um período de fisioterapia, de acompanhamento, e hoje as pessoas olham e não enxergam nada, porque as sequelas que ficaram, elas foram mínimas, né? Foram sequelas que hoje elas não atrapalham o desenrolar da minha vida, meu trabalho, minha vida familiar. É praticamente imperceptível. Tem alguma coisinha ali que é para me lembrar que aquilo aconteceu, né? Mas graças a Deus ele me restaurou e a gente tem a condição de estar aqui podendo contar essa história. Sim. E durante esses 10 dias que você esteve ali na UTI, como que foi o teu pensamento com Deus? Foi um questionamento? Foi uma conversa? Foi uma queixa? Como foi isso? No início a gente fica... A primeira noite que eu fiquei no hospital, eu fiquei bem preocupado, né? Eu fiquei bem preocupado, porque vieram os diagnósticos e a gente não entende direito o que está acontecendo, né? Mas a minha esposa é da área de saúde e quando ela viu o diagnóstico, eu percebi na feição dela que era alguma coisa grave, né? Ela se retirou, ela foi chorar sozinha, então ali eu vi que alguma coisa não estava certa, né? Mas eu tomei uma bateria de remédios e dormi. No outro dia, eu acordei, estava no UTI já, e quando você acorda, você fala, puxa, eu tô aqui, mas eu não estou me mexendo, e eu não estou enxergando. A primeira coisa que veio à minha mente foi como é que eu vou cuidar da minha família, né? Eu tenho uma família que depende de mim, minha esposa, meus filhos, enfim, como que eu vou produzir, como é que eu vou conseguir trabalhar, como é que vai ser, né? Aquela parte de achar que poderia morrer já tinha passado, porque eu estava ali, estava bem, então não vou morrer. Mas você não conseguir enxergar é algo que realmente perturba um pouco, né? E durante esses 4 dias eu realmente não conseguia abrir o olho, porque eu abri o olho e eu enxergava tudo muito trêmulo, se mexendo demais e eu tinha muita dor de cabeça. Então eu ficava de olhos fechados, eu não conseguia focar a visão em nada, né? E esses dias de olhos fechados, eles nos causam muita reflexão, né? A gente tem tempo de refletir. Apesar de eu nunca ter ficado sozinho ali, né? A Jana sempre esteve comigo, mas em alguns momentos ela dormia, em alguns momentos ela precisou atender em casa. E nesses momentos eu fiquei sozinho. E
eu não cheguei a questionar Deus em momento nenhum, né? Mas eu pedia a Deus que me restaurasse para que eu pudesse cuidar da minha família, trabalhar, cuidar dos meus filhos, encaminhá-los, né? Não deixá-los pequenos, e eu não queria ser um peso para eles também, né? Eu não queria que eles tivessem a responsabilidade de cuidar de mim, porque eu sempre fui acostumado a cuidar deles, né? Então eu pedi a Deus isso, meu pedido a Deus foi esse, né? Que Ele me desse isso. Eu não cheguei a questionar em momento nenhum por que isso aconteceu, e nos poucos momentos em que eu questionei, eu tive uma resposta da Jana muito firme em me dizer que, apesar de tudo que estava acontecendo, eu estava ali, né, e que se a gente acreditava realmente em tudo que a gente disse que acreditava durante a vida, né, esse era o momento em que a gente precisava demonstrar isso, né? E eu percebo que ali, naquele momento, a fé que ela demonstrou, a fé que ela teve, foi maior do que a minha. Ela teve uma fé que foi maior do que a minha naquele momento. E isso me trouxe um conforto grande, sabe? Porque eu falei, poxa, eu sou um adventista desde sempre, né? Ou um cristão desde sempre. Mas ela não, né? Ela veio depois. E ela demonstrou uma fé e uma força que eu percebi que eu não tinha, eu não tive. E isso me ajudou a entender que alguns planos que Deus coloca na vida da gente, eles podem não ser para nós naquele momento, mas eles servem para todo mundo que está em volta, né? Então eu fiquei tranquilo ali. E a partir desse quinto dia, quando eu abri o olho, um dia de manhã eu abri o olho e eu consegui enxergá-la e consegui olhar e, puxa, eu estou enxergando de novo, aquilo me deu uma paz. Porque eu falei, mesmo que eu não consiga andar direito, mesmo que eu não consiga movimentar, mas enxergar já me traz a condição de trabalhar de novo, de cuidar das pessoas que eu preciso cuidar, né? E isso para mim foi um conforto. Então foi um dia assim de muito alívio ali. E nesses momentos eu sempre gostei muito de música, né? E algumas músicas falavam muito ao meu coração. Eu ouvia. Ela ouvia, colocava algumas músicas ali, eu via que eu escutava ela ouvindo alguns vídeos e lembrar de músicas que eu já cantei, e que às vezes a gente canta sem saber por que está cantando, né? Alguém escolheu a música, ou essa canção tem uma melodia bonita, tem uma letra bonita, eu vou cantar. E aquelas músicas elas vinham aparecendo na minha mente o tempo todo, né? Como se alguém cantasse para mim. Não era eu cantando, mas eu podia ouvir essas canções, né? E isso me deu um conforto muito grande em saber que, apesar das situações que a gente não entende, não conhece, a gente não sabe por que elas acontecem por uma razão. Eu não sei por que isso aconteceu comigo, né? A medicina não encontrou ainda, não encontrou e não vai encontrar, né, a razão. Por quê? Não houve nada clínico, né? Eu não tive um acidente, eu não tive uma batida, eu não tive nada que justificasse o que aconteceu. Mas eu sei que serviu para fortalecer a minha fé, para fortalecer a fé da minha família, para fortalecer a fé daqueles que, de certa forma, oraram e pensaram e dedicaram seu tempo, né, pensando em mim, orando por mim. E eu fui bastante reticente em comentar isso até. A Janaína me cobrou muito isso durante muito tempo. Quando a gente voltei a cantar e na primeira programação que nós fizemos eu não falei nada disso. Mas na segunda ela falou, você não vai falar. Você precisa falar, né? Porque a gente olha e acha que as coisas acontecem e às vezes elas não... Puxa, mas será que isso foi grave? Será que era isso mesmo? Né? E eu vi tantas pessoas, eu fiz fisioterapia por bastante tempo, fiz 40 sessões de fisioterapia e tudo mais. E ao final, né, os fisioterapeutas que acompanharam, eles disseram, puxa, você parece que não tem nada. Eu falava, não, mas isso é normal. Ele falou, cara, não é normal. Ele mostrou uma moça, por exemplo, que teve uma coisa muito parecida com a minha, sem razão aparente, e ela estava lá 8 meses e ela não conseguia movimentar ainda a perna. Ela tinha muita dificuldade.
E às vezes a gente não sabe se isso é um milagre, se isso não é um milagre, isso é a mão de Deus atuando, a gente não sabe disso, né? O que eu sei é que eu entrei de uma forma no hospital e eu saí, hoje eu estou bem. Por que isso aconteceu? Não sei dizer. Um dia eu vou perguntar para Deus e Ele vai me responder por que isso aconteceu, né? Mas meu coração se enche de gratidão em poder compartilhar isso, comentar e poder dizer que Deus opera conosco, opera na nossa vida de forma que a gente não imagina e a gente não entende. Mas a certeza é que Ele opera. Deus consegue transformar as situações. E transformou a tua situação. A gente consegue perceber, né? Como você está aqui, você está bem. E eu vejo isso como um milagre. Porque eu acredito, como até você acabou de falar, né? De uma outra pessoa que teve algo muito similar ao que você teve e que ela não está bem, né? Ela não está bem, ela não conseguiu restabelecer os seus movimentos, nada disso. Então, eu vejo isso como um milagre, sim, na tua vida, para fortalecer, sim, a tua fé, da tua família ali, da quarta geração, não é verdade? Para que eles possam até mesmo dizer, né, olha, o que aconteceu com o meu pai, o meu pai teve algo, né? Ele adoeceu, mas ele voltou e praticamente do jeito que ele estava antes, né? Mas espiritualmente renovado. Isso a gente consegue perceber quando fala com você, quando você canta, né? Porque você continuou a cantar, não é? Você continuou a cantar ou não? Eu continuo cantando, né? Não é a mesma coisa do que antes, né? Uma das poucas sequelas que ficaram, né, foi um amortecimento nas cordas vocais. Elas não funcionam como elas funcionavam antes. Cantar era uma coisa muito natural para mim, eu não precisava pensar que eu ia ter que cantar. Hoje não é. Hoje eu preciso me concentrar para fazer isso. Mas eu entendo que isso é uma oportunidade que Deus está me dando, né? Porque se às vezes a gente pegava e fazia alguma coisa e cantava de forma natural, ou um pregador vai e prega de forma natural, ele consegue falar de uma forma expressiva, sem precisar de um preparo, ele não tem o real valor da necessidade que ele tem de que Cristo preencha aquele momento, né? Que ele faça acontecer algo que normalmente não aconteceria. Então, a minha voz é uma voz rouca. Eu estou falando aqui com você e ela está rouca. Ela é um timbre que não era o meu timbre anterior. Mas quando eu vou cantar, eu canto. Eu tenho conseguido cantar, né? Tenho orado a Deus, pedido para que Ele me preencha, para que Ele complete. E se a voz não é mais aquela que era, ou a potência que conseguia ter em determinados momentos, se eu não consigo alcançar as notas que eu alcançava antes, eu consigo fazer outras coisas, né? Então, eu tenho certeza que hoje, quando eu pego o microfone para cantar, ou para falar, ou para compartilhar algo, eu não estou fazendo aquilo porque eu tenho um talento. Existe aí a presença de Deus. É possível entender que realmente você se entrega nas mãos de Deus e é um instrumento nas mãos dele quando você vai cantar. Existiu um dos momentos aqui na igreja do JVV que acho que foi uma das primeiras vezes que você voltou a cantar e que você se emocionou com isso. Você em algum momento pensou que não poderia mais cantar, que é algo que eu percebo que desde lá, né, quando eu estava lá no ali primários, acho que era ali dos primários que você começou a cantar, é isso? Na verdade, quando eu retornei, quando eu cantei naquele dia na igreja, eu não poderia estar cantando. O médico disse que eu precisava ficar 60 dias sem fazer nenhum esforço que envolvesse o pescoço, né? Mas eu não aguentei. Quando eu voltei à igreja, meus amigos do quarteto estavam ali comigo e eu falei, não, eu quero cantar uma música, vamos cantar. Eu cantei bem suave, né? Eu não conseguia ainda ficar em pé sozinho, então eu cantei usando uma bengala naquele momento. Mas eu retorno ao que eu falei no começo, eu não pedi para voltar a cantar. Meu pedido para Deus não foi cantar. Eu pedi para Ele que eu pudesse cuidar da minha família, né? Que eu pudesse estar presente na vida das crianças, que eu pudesse cuidar da minha esposa, né? Que Ele me desse isso. E Ele me deu isso e me deu muito mais. Então, o fato de eu ter retornado a cantar e
cantado novamente, é uma bênção, é um carinho que eu recebo hoje, né? Um carinho que eu recebo hoje de Deus. E faço isso de uma forma com muita gratidão, assim, sabendo que não vem de mim, né? Se em algum momento na vida da gente isso pode acontecer, né? Eu olho hoje quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, de cantar, de passar lição, de pregar, enfim, de fazer qualquer coisa dentro da obra de Deus, não é porque eu tenho um talento, não é porque eu desenvolvi uma habilidade durante a vida, né? Eu estudei piano por muito tempo, não é por isso, né? Hoje, se eu faço alguma coisa, é porque Deus está permitindo, né? E Ele está completando, e Ele está fazendo o que a gente não consegue fazer. E Ele está chegando aonde aquela voz plena e perfeita não chegaria, né? Eu percebo isso. E hoje eu sou muito feliz por poder estar aqui compartilhando isso também. E se em algum momento eu não puder mais cantar, chegar um momento que eu não conseguir ou achar que não está legal, tem tantas outras atividades que a gente pode fazer, tantas outras coisas, né, que a gente pode fazer em prol da causa de Deus. O simples fato de cuidar da nossa família, né, que é a nossa primeira igreja, ser o sacerdote da nossa casa, isso é algo que não tem preço. E essa é a maior bênção que Deus me deu após essa situação, após esse acontecimento. Que é entregar a vida realmente nas mãos de Deus e de dizer para Ele, Senhor, controla. O controle não é meu, o controle é seu. Então, o que você vem dizendo é que eu consigo entender que agora o controle está totalmente com Deus. E você confia nesse Deus. E durante o momento, né, durante todo aquele tempo que você esteve no hospital, mesmo depois, né, fazendo toda a parte de fisioterapia, os membros da igreja oraram muito por você, né? Foram vários dias, várias madrugadas com orações, e nesse período a gente percebe, né, que Deus responde às orações. As orações que foram feitas aqui em prol da tua saúde, da tua recuperação, elas foram respondidas. E como são as tuas orações? Como é que é a tua comunhão hoje com Deus? Eu acho que a gente tem um ponto de virada, né? Um ponto de virada no nosso relacionamento com Deus. Eu te digo assim, Lu, eu não tive um momento na minha vida em que aconteceu um milagre e eu fui convertido. Não encontro esse momento, né? Penso, volto e falo, puxa, aconteceu tal situação que realmente a partir daquele momento eu decidi que iria entregar a minha vida completamente nos caminhos de Deus. Eu não me recordo desse momento, né? Mas eu entendo que o fato de nós estarmos ou permanecermos nos caminhos de Deus é uma grande vitória. E às vezes é a maior vitória. É a maior vitória, né? Porque fazermos parte daquele grupo das 99 ovelhas que ficaram, né? E às vezes elas não são as mais... A gente não fala tanto delas, né? A gente fala mais da ovelha que se perdeu. E graças a Deus porque o pastor foi buscar aquela ovelha que se perdeu, né? Mas ele só foi buscar aquela ovelha que se perdeu porque ele deixou dentro do aprisco seguro as outras 99, né? Então eu acredito que o fato de, apesar das intempéries da vida, das dificuldades e das dúvidas que a vida nos traz em todos os momentos, permanecer buscando andar nos caminhos de Deus e buscando não largar a mão de Deus em momento nenhum da sua vida, é um ponto de vitória para nós. A gente buscar sempre andar nos caminhos, né? E eventualmente quando cai, pegar na mão de Deus ali. A minha vida de comunhão depois do que aconteceu, eu percebo realmente que eu tenho uma dependência maior de Deus em praticamente todas as atividades. Então, hoje eu canso um pouco mais rápido. Então, às vezes para trabalhar, eu vou trabalhar e eu peço, Deus, me abençoa hoje. Hoje eu não sei o que vai acontecer aqui, né? Mas coisas que eu não fazia em outros momentos. Porque a gente entende que a gente é dono, né, do nosso caminho. A gente entende que a gente é autossuficiente para resolver os problemas profissionais, para resolver os problemas da nossa casa. E sem Deus a gente não consegue fazer nada.
nem profissionalmente, nem pessoalmente, nem aqui dentro da igreja. Quem pensa que vem aqui na igreja e faz alguma coisa aqui por seu próprio talento, sem ter tido um momento com Deus anterior, para que Ele venha e preencha o que a gente não tem para entregar, está errado. E não vai conseguir alcançar os corações. O Espírito Santo não vai atuar da forma como Ele poderia atuar se a gente não permitisse que isso acontecesse. Né? Então eu percebo que na minha vida espiritual, na minha casa, enfim, a gente tem tido Deus muito mais presente no nosso culto familiar. Né? A gente não sai de casa, não tem saído de casa sem ter o momento da família com Deus de manhã. Às vezes está um ali dormindo, estão ali com sono, a gente puxa. E não é uma coisa demorada, é uma coisa rápida, mas importante. Aquele hábito que a gente não tinha, né? E a gente criou. Agora é da vida de vocês, né? É algo que faz parte da vida de vocês. Porque vocês sentiram essa necessidade, mas eu acredito que, além disso, é o despertar, né? Despertar essa dependência, como você falou, né? Despertar e deixar que ela aflore, e deixar que realmente os teus filhos, a tua esposa, eles estejam ali entendendo que você é realmente aquela pessoa que está liderando, mas está liderando porque está muito perto de Deus, para que eles possam perceber o teu testemunho. E esse teu testemunho, como é que tem sido? Eu acredito que eles estão observando. A gente está... Eu não penso em ser um testemunho. É o que eu te falei antes. Não é uma coisa que eu penso assim. Eu penso em honrar o que Deus fez por mim. Né? Em honrar aquilo que Ele fez por mim. Não apenas nesse evento, né? Mas durante toda a minha vida. Né? Durante toda a minha vida, desde a concepção. Né? A oportunidade que nós temos da salvação hoje. Né? Olhar para isso e falar, puxa, poderia ter morrido, mas se eu tivesse morrido naquele momento, ou em outros momentos, tantos, o que precisava ser feito já foi feito por Jesus. Então, eu acredito que eu procuro viver uma vida hoje mais feliz, né, do que a gente vivia antes, em termos de preocupação profissional, preocupação familiar, aquela rotina que às vezes nos consome. Eu entendo que hoje eu procuro desfrutar mais desses momentos para honrar aquilo que aconteceu comigo mesmo. Né? Junto às pessoas que eu amo, junto àqueles que estão próximos. Acho que esse é o maior testemunho, né? Viver feliz, ter uma vida feliz e agradecida por tudo aquilo que a gente recebe. Com certeza. E Rafael, eu quero te pedir agora para deixar uma mensagem para as pessoas que possam nesse momento de repente estar passando pelo que você passou, estão muito preocupadas, não sabem o que vai acontecer depois, não têm uma perspectiva. Deixa essa mensagem para elas. A gente não conhece a nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. O que a gente sabe é que existe um Deus maravilhoso que nos ampara, que nos protege, que cuida de nós. E se essa história é uma história que fez sentido para você, é uma história que fez sentido para você olhar para tudo o que aconteceu, isso tudo que eu falei, e você viu de certa forma Deus operando aqui, eu tenho convicção de que Ele opera em todos os pequenos, em todas as pequenas situações, e Ele vai operar aí na sua vida. Se você acha que está com algum problema, ou tem uma dificuldade, ou tem alguma situação na sua vida que você não sabe o caminho, você não sabe a saída, você não sabe para onde ir, saiba que o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, o mesmo Deus que acompanha a história, o mesmo Deus que nos mantém aqui firmes, fiéis, com a esperança de que em breve nós o veremos voltar, é o Deus que vai cuidar da sua vida, é o Deus que está cuidando de você, que vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar da sua família, vai cuidar do problema que só você sabe, que só você tem aí no seu coração. Esse é o nosso Deus. É um Deus que opera pequenas coisas, é um Deus que opera grandes coisas, é um Deus que opera coisas visíveis para muitos, como foi essa situação que aconteceu comigo, mas é o mesmo Deus que opera situações que só você conhece, que só você sabe o que você está passando. Mas tenha certeza que além de você, Deus sabe.
E se você entregar isso para Ele, colocar isso nas mãos dele, se você chorar as suas lágrimas aos pés dele, no colo dele, como diz aquela música bonita, Ele vai ouvir, Ele vai te amparar. E você que acompanhou esse testemunho, que ouviu essa mensagem, isso tudo que eu falei muito de música. Eu queria cantar um pedacinho de uma música que falou muito ao meu coração, e foi uma canção que eu cantei aqui na igreja, assim que retornei dessa fase difícil, dessa fase no hospital. E essa música, ela fala sobre a nossa necessidade de colocar aos pés de Jesus tudo aquilo que nos faz sofrer. Então, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Que história realmente emocionante, que toca o coração. O testemunho do Rafael Aquino Carvalho nos lembra que Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Não esqueça de se inscrever no canal da TV JuVeVê no YouTube, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias, com mais uma história de fé e transformação. Até lá! É muito difícil falar isso, sabe? De contar essas coisas. Eu imagino. E eu não gostava de falar. Foi minha esposa mesmo, me deu uma bronca. Por que você não vai falar? Eu não vou falar. Por que tem que ficar falando pras pessoas, né? Você tem que falar, cara. Aí... Porque foi Deus operando na tua vida. Então. Mas às vezes a gente olha assim e fala, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Será que é dessa forma? É complexo, né?